Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast, o podcast que visa trazer a você informação, inspiração e, é claro, né, muita motivação. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial que abrange todos esses 3 requisitos que eu disse anteriormente, porque ele é um ex-obeso que conseguiu se tornar atleta de fisiculturismo de ponta, personal trainer e instrutor de body combat, inclusive fora do Brasil. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Everton, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. É um prazer te receber aqui. E com vocês, Everton Terra. Obrigado, irmão, pela apresentação. Sinto até lisonjeado com tudo que você falou, né? Às vezes a pessoa começa a falar sobre você fala, nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Mas é bem legal. Me sinto muito honrado de estar aqui. Quando me veio o pedido, ainda fiquei até meio... Vamos trocar uma ideia. E aí eu pensei, cara, será que eu tenho ideia para trocar? Tanto assim, né? Para falar assim, para conseguir entreter, né? Você e a galera que está assistindo, mas... A gente vai deixar fluir. Então, muito obrigado, meu irmão. Vai ser um prazer conversar com você, cara, com você, né? Porque é muito inspiradora a sua história, né? O Everton, pra quem não sabe, ele é casado com uma nutricionista, né? A Sol, que tá aqui presente. Que teve participação importante, tanto no processo, que a gente vai mostrar fotos, de mudança de físico e de vida dele, quanto também na questão da parceria ali, do apoio, que é muito importante, muitas das vezes falta pra gente. E através desse episódio a gente vai tentar trazer pra você, né, como que é importante a gente ter essa vontade de querer mudar e pessoas que te apoiam a isso, né? Porque você, pra quem não sabe, não parece, você já foi obeso, cara, é isso mesmo? Eu já pesei quase 95, quase 100 quilos, na verdade. Uma pessoa da minha estatura com 1,68 m, né, com uma composição corporal não tão boa, pra não falar ruim, a gente sabe que é uma coisa preocupante. Então, sim, eu sou um ex-obeso, né? E acho que, voltando um pouco no que você falou, a questão do apoio, né? A questão da minha esposa e tal. Isso foi uma das coisas mais importantes para eu conseguir fazer o que eu faço até hoje, o que eu ainda pretendo fazer. E todo o caminho que eu trilhei, né? Porque a questão do apoio, às vezes, ela pode vir do seu cônjuge, ela pode vir de um familiar, de um amigo, enfim. Como que for a sua bolha. Só que as pessoas, elas têm o poder de te jogar para frente, da mesma maneira em que elas podem ter o poder de te segurar ou até mesmo te jogar para trás, né? E aí eu fiz questão, né? E eu faço questão de abrir a minha fala falando da minha esposa, assim, porque ela foi um grande divisor de águas na minha vida. Então, ela é aquele tipo de pessoa que não quer dizer que ela aceita todas as minhas loucuras. Ela aceita sim, mas assim, de um jeito meio moderado, né? Mas ela é a pessoa que fala assim, bom, eu te apoio no que você tem que fazer, no que você quer fazer no teu sonho. É isso mesmo que você quer? Tá, então agora vamos colocar na mesa os prós e os contras. Vamos pra realidade agora. Exatamente. Pra não ficar só no sonho. E aí muitas das vezes, eu sou uma pessoa muito emocionada, cara, você não tá entendendo, entendeu? Eu coloco uma coisa na cabeça assim, às vezes quando eu, né, falo assim, não, é isso que eu quero. E aí, às vezes eu nem penso nas consequências, eu só quero fazer. Muitas das vezes dá certo, muitas das vezes deu certo. Mas muitas das vezes ela colocou um cabretinho ali e falou assim, peraí. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vai passar por isso, aquilo. É isso mesmo? Aí eu já dou uma segurada, né? E aí eu durmo, no outro dia eu acordo e falo assim, nossa, ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não fui por aquele caminho. Entendeu? Mas, se não fosse, né, essa é a minha rede de apoio. Eu acho que eu não conseguiria conquistar o que eu conquistei até hoje e o que eu pretendo conquistar, sabe? Então, isso é muito importante. É muito importante se falar sobre isso, porque como a gente disse, né, e tem aquele velho ditado, né, a mulher sábia edifica o lar. E a gente tem fotos, cara, da época que você tava acima do peso, né? Tem uma foto ali, ó. E a gente vai... As duas do meio, isso. E, cara, falando em questão de peso, 90 quilos não parece ser muita coisa, mas como você disse, você não é tão alto. Gente. Ele tinha muita gordura nessa época, né? Nem parece ser, cara. Nessa época eu nem treinava, cara. E a sobrancelha parece igual, Nessa época eu nem treinava. Nem a barba crescia, olha pra você ver. Nessa época você tinha quantos anos? Essa época eu acho que, cara, eu comecei a faculdade tem 11 anos, uns 5 anos antes da faculdade. Então coloca aí, cara, uns 15, 16 anos. Eram. E aí a próxima, coloca a próxima, por favor. A próxima foi um pouco depois ainda, né, nessa época que eu era vocalista de... Sério? Você já foi vocalista de banda de heavy metal? metal? Eu já tive... A maioria da molecada, eles têm o sonho de ser jogador de futebol, né? O meu era ser rockstar. Cantava bem mesmo? A galera falava que eu cantava, né? Eu gostava de cantar uns punk, hardcore, sabe? Vinha de Sepultura, Ratos de Porão, nessa época.
Da hora demais esse Então futuro. E aí o meu sonho na época, antes de conhecer na verdade, adentrar o mundo do treinamento, era ser rockstar, cara. Mas hoje você ainda canta ou deixa eu meio que de Cara, lado hoje, por um hoje pouco? eu ainda tô no meio só por. Eu só sou um entusiasta, né? Eu ainda escuto o som até hoje, ainda mais pra treinar, né? Que é o que me dá um gás ali meio louco, principalmente quando eu tô treinando, tipo, nas séries mais difíceis, nos treinos mais intensos e tal. Mas pra falar assim, você voltaria, caso houvesse oportunidade, eu acho que hoje em dia não tem espaço. Pode ser que às vezes, por eu ser emocionado, às vezes eu até penso, será que dá? E aí, né, É, pode ser que aconteça alguma coisa que fala, não, acho que não dá. demanda muito tempo também se dedicar a uma banda, né, cara? Demanda, irmão, demanda, porque querendo ou não, né, tem a questão dos ensaios e tem a questão das viagens. E a gente sabe que sempre quando você está começando alguma coisa, você nunca chega arregaçando, né? Então você tem que fazer uns trabalhos de graça ali, tem que se mobilizar, né, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente. E aquilo não tem muito retorno, só o visual, né? E aí é um pouco difícil. É uma carreira que é muito ingrata, por que não dizer assim, né? Apesar que de começo todas são, né? E Todas hoje, são, exatamente. hoje, pra quem não te conhece, hoje você é bem conhecido aqui na cidade. É muito bem falado. Parabéns por isso, porque a gente sabe como é difícil trabalhar com o público fitness no geral, ainda mais na questão de treinamento. Mas pra você chegar nesse nível, né? A gente volta lá atrás novamente, você teve que dar o seu start nos seus treinos, né? Exatamente. E teve algum evento que fez com que você, poxa, velho, eu tenho que treinar, eu tenho que mudar minha vida, eu não posso ser esse cara que tá acima do peso, porque com certeza isso te atrapalhava no seu dia a dia, né? Teve algum evento que fez com que você Teve. começasse isso? Foi assim, no primeiro ano de faculdade, eu ainda estava próximo daquelas fotos que a gente acabou de mostrar aqui, né? Ainda era mais ou menos aquilo ali, um pouco melhor, mas é mais ou menos aquilo ali. E aí, primeiro ano de faculdade e tal, os professores, eles querem motivar o aluno a dar sempre o máximo nas aulas e tudo mais, porque, né, a sua carreira vai começar ali, né? Claro que tem 4 anos para você se dedicar, mas a carreira vai começar ali. E teve uma palestra motivacional, Jefferson. Cara, eu não lembro quem foi o palestrante. Mas assim, ele disse: você compraria o seu serviço? E aí, beleza, eu comecei a pensar: como assim, cara, eu compraria o meu serviço? Aí, né, o palestrante meio que entendeu que ficou uma dúvida na cabeça de todo mundo. Ele Do fala mundo? assim: se você se olhar agora no espelho, visualmente falando, esquece de técnica, esquece de conhecimento, esquece de tudo, visualmente falando, você compraria pelo seu visual e pelas suas ações? Eu comecei a pensar. Eu era sedentário. Primeiro ano de educação física já, hein? Já cursando, já vivendo aquele mundo. Eu era sedentário, eu não me alimentava bem, entende? E aí, falei, cara, alguma coisa tá errada, porque se eu me olhar no espelho hoje, eu não compro o meu trabalho. Claro que, vamos abrir um parênteses bem grande aqui, porque eu sei que existem muitos profissionais excelentíssimos que têm, né, todos esses requisitos que eu acabei de falar, né? Eu mesmo tenho a capacidade de algumas pessoas que eu conheço, que estão nesse requisito que eu falei, mas de entregar, por exemplo, o meu trabalho como atleta, para a pessoa ser meu coach, um exemplo, assim, entendeu? Porque eu sei da capacidade que ela tem, do conhecimento que ela tem, da vivência que ela tem, então não é por esse caminho que eu quero seguir, entendeu? Só que, naquela época, eu virei a chave, eu falei assim, cara, eu não quero ser assim, sabe? Eu não quero ser assim, só que isso é uma opinião própria minha, entende? E aí sim, cara, virei a chave, no dia seguinte eu já comecei, cara, eu preciso comer melhor. Começar a treinar. Porque, cara, eu tô na educação física. Aí eu dei um 360 assim na minha turma, e eu era um dos poucos que destoavam, entendeu? Dentro daquele meio, eu era um pouco diferente. Eu falei assim, ó, eu compraria o serviço de fulano, 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 mas não compraria o meu. Eu pensei, alguma coisa tá errada. Show de bola, comecei a virar, Jefferson. Comecei a virar, comecei a treinar, claro. Comecei a me alimentar melhor. E aí eu vou começar a adentrar como eu me tornei o instrutor de Body Combat, né? Como eu entrei na área do treinamento coletivo. Eu recebi um convite para poder trabalhar numa academia dentro das aulas coletivas. Beleza. No que eu recebi um convite, na mesma época, alguns treinadores desse produto que eu trabalhava vieram para Pouso Alegre para nos dar uma aula teste, para mostrar como que funciona tudo. Conhecer e tal, né? Exatamente. E um desses produtos era o Body Combat. Eu olhei aquilo, cara, me encantei. Já tava naquela pegada de treinar, naquela pegada de comer um pouco melhor. Me encantei, irmão. Falei, eu quero ser isso.
E eu, nisso que eu já falei que eu sou emocionado, falei, é isso que eu vou fazer. É lá que eu quero chegar. Eu quero ser igualzinho essa mulher. Eu lembro que foi uma mulher que deu aula. Eu quero ser igualzinho essa mulher. Sabe? Eu não queria ser... acho que eu queria ser... Sabe? É um negócio muito louco. Eu comecei a trabalhar todos os dias pra poder chegar lá. Todos os dias pra poder chegar lá. Incansavelmente. Todos os dias eu consumia alguma coisa relacionada àquele produto, relacionado ao Body Combat. E qual que era a minha cabeça, cara? Eu quero ser... eu quero que quando as pessoas falarem desse produto no Brasil, eu quero que não o primeiro nome, mas um dos primeiros nomes que vem à cabeça deles será Everton Pereira. Eu fiquei nessa. E o legal é que acontece, na mesma época, eu conheci minha digníssima. Entendeu? A gente se conheceu dentro de uma aula de aula coletiva. E aí, beleza, ela começou a adentrar esse mundo também, começou a entender, né? A gente começou a se relacionar e isso foi meio que o primeiro empurrão dela. Você fala, nossa, você faz muito bem isso. Acho que é isso mesmo. Se precisar de qualquer tipo de apoio, eu tô contigo. Bora. E ela ia comigo em tudo quanto é lugar. Aí tinha os treinamentos, tal. Tinha tudo que você tinha que fazer para se preparar para se tornar um professor. Eu ainda não era professor. Só era um apaixonado por aquilo. Tava aprendendo ainda também, né? Tava aprendendo, sabe? E aí, show de bola. E aí veio o primeiro treinamento. Falei assim, beleza, né? Geralmente as capacitações eram no fim de semana todo. Você se preparava durante alguns meses, depois você ia, geralmente em São Paulo, né? Era presencial na época. Você ia pra lá pra fazer o treinamento e ver se você era capaz de tornar um professor. Meu sonho se realizou. Beleza. Peguei lá em todo o meu planejamento, dei um check. Pronto, virei professor. Só que meu objetivo era virar treinador, que era o que aquela moça era quando eu conheci. Beleza, me virei professor. E aí comecei a... Coloquei a marca no peito, Body Combat, e eu era o Body Combat. Eu trabalhava com outros produtos daquela marca, que era a Les Mills, que é uma multinacional, né? Só que coloquei na minha veia o Body Combat. Vivia o Body Combat, tudo era o Body Combat. Quero ser conhecido como treinador de Body Combat. Então, Jefferson, comecei a dar aula, tal. Recebi o convite para ser estagiário da Les Mills, para me tornar o treinador deles. Exatamente. Só que essa foi a parte mais difícil. Por quê? Porque sabe quando você entende que o seu sonho, ele tipo assim, ele começa a dar o primeiro passo. Irmão, ferrou, vai acontecer. Vai ficar nervoso, Exatamente, né? vai acontecer. Só que a partir do momento em que as coisas começam a acontecer, eu acredito muito nisso. A partir do que as coisas elas começam a acontecer na sua vida, você tem um sonho. E você dá o primeiro passo, ele vai ficando cada vez mais difícil, irmão. Se fosse uma preparação do bodybuilding. Na hora que você tá chegando perto do campeonato, as coisas começam a enxugar, você começa, sabe? E foi isso, cara. Começou a ficar muito difícil. Eu lembro, tinha eventos trimestrais em São Paulo que a gente tinha que... Eu era da região de São Paulo e São Paulo interior. E ali, irmão, tinha os eventos que eram trimestrais. Eu tinha que me preparar para esses eventos. Então eu me preparava durante semanas. Só que nessas semanas eu precisava ir para São Paulo toda sexta-feira. E eu recebia R$1 por isso. Nossa, aí que é a parte que ninguém vê, né? Exatamente. Eu recebi R$1, cara. É tipo aquilo que eu te falei. Você quer mesmo, irmão? Não quero ver se você realmente quer isso. Vamos ver se você vai realmente, mesmo com toda dificuldade, ficar firme no plano. Cara, eu ia sorrindo, chorando. Aí você ia. De emoção, mas eu ia. Falo, cara, o negócio tá acontecendo. Eu pegava, cara, estrada toda sexta-feira, ia pra São Paulo, fazia tudo que tinha que fazer da preparação, voltava por volta das 4 da tarde. Até ter esse grande evento. Teve esse grande evento, show. Aí ficava ali uns 2 meses sem precisar ir e tal, o contato era mais online. Próximo trimestre, mesmo esquema. Quem recebeu R$1. Some do ano, mas tipo assim, eu pensava, cara, tá difícil. Você não tinha muita garantia que aquilo ia dar certo, né, ainda. E aí vem mais uma vez a rede de apoio. Minha esposa nunca me cobrou. Como assim você tá indo, não tá recebendo nada, tá gastando gasolina, gastando dinheiro, não tá trabalhando, porque querendo ou não, né, o autônomo é assim, né, se ele não trabalha, ele não ganha. E pelo contrário, era um dia ali que eu não trabalhava. Então... tinha o gasto de ir lá, viajar longe, né? Exato. Pra quem não sabe, a gente tá em Pouso Alegre, fica, se não me engano, a 290 km de São Paulo, né? Mais ou menos isso. 290 você fala assim, vou tranquilo, mas é São Paulo, né? 290 é pra chegar em São Paulo. Exatamente, é muita coisa, cara, muita coisa. E como você disse, né? Você abriu mão de fazer muita coisa pra tá indo. E até ela teve uma visão bastante interessante, né? Porque ela já... talvez ela soubesse que você teria sucesso nisso
tanto que você se dedicava, tanto que você falava sobre isso, com certeza. E eu acho que uma parte importante também de ressaltar é lá no começo, como você disse, da sua trajetória, que você olhava a sua sala e pensava, cara, eu não me contrataria, não compraria meu produto. Teve muita humildade pra reconhecer isso, cara, porque eu acho que isso falta muito na gente hoje em dia, né? A gente tem que passar a olhar as pessoas e entender, pô, cara, eu olho o Everton, ele é uma referência, ele é um personal dos melhores da cidade, se não da região, se não do Brasil. E eu tenho que te admirar, te respeitar e falar, cara, eu não sou nada disso, mas eu posso me tornar. Porque muitas das vezes a gente tem essa questão de, pô, igual você disse, vamos dar um exemplo real. Eu olho pra minha sala e falo assim, cara, eu não me contrataria. O certo é fazer como você fez, se reconhecer, pô, eu tenho que melhorar, eu tenho que me esforçar mais. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente já começa a falar, não, mas isso aí não tem necessidade de ser assim. Por que eu tenho que melhorar? Não, mas não tem que ser assim. Ah, as pessoas podem também ser tão boas quanto as outras sem se esforçar tanto. E é uma coisa muito bacana você falar, cara. Esse tempo que você passou tanto se dedicando, correndo atrás literalmente do seu objetivo, pra no futuro conseguir dar aula em Londres, né? Que a gente vai falar mais sobre isso. Mas nem te perguntei, cara, você é daqui mesmo, da região, ou você é de São Paulo? Não, sou daqui. Só que eu ia tanto pra lá que a galera começava a me questionar, né? Onde você mora aqui? Eu falei assim, não, sou de Minas. Como assim você é de Minas, cara? Ah, eu sou de Minas. Cara, mas você vem todo final de semana? Eu falei, venho. A galera olhava assim, né? Às vezes nas preparações, nos ensaios que a gente tinha, eu era que morava mais longe, eu era o primeiro a chegar. Bacana, cara. Sabe? E aí eu sou daqui, cara, nascido e criado aqui, né? Construí minha vida aqui. Como você disse, construí meu nome aqui, ainda estou construindo, né? Mas, cara, tá sendo uma viagem muito legal, muito louca, né? E se você falou da questão da humildade, eu acho que essa que é eu acho que é o grande divisor de águas da vida de qualquer pessoa, sabe? É você entender que você não tá no caminho, é você ter o discernimento de se colocar no caminho. Eu acho que é isso que é difícil, sabe? Porque muitas das vezes a gente sim, cara, a gente se prepara, a gente estuda, a gente vai absorvendo o máximo de experiência, o máximo de conhecimento. Você vai se tornando uma espécie de expert dentro daquilo que você faz e chega um momento que você começa a querer olhar por cima de todo mundo. Não é bem assim que funciona, sabe? E eu acho, né? Foi meio que sem querer esse start que eu falei que eu tive, que eu falei que eu tive, que você mencionou agora. Mas foi meio que sem querer, é uma coisa que meio que faz parte de mim, assim, sabe? Apesar das galera falarem que eu sou muito bravo, né? Não sou bravo, mano. Eu sou sério. Essa é sério, é diferente, né, cara? Eu sou sério, porque o bravo, as pessoas têm medo do bravo. O sério, as pessoas respeitam. E como que a galera me vê? Eu não sou muito de dar rolê, né? Então, quando que a galera me vê fora de casa? É quando eu tô treinando, que eu tô possesso. Eu sei como é. E quando eu tô trabalhando, que é ali, meu trabalho é praticamente a minha base. Então, se eu não for sério naquilo, ninguém vai comprar meu trabalho. Então, eu tô sério o tempo todo. Fala assim, não, ele é bravo. Não sou bravo não, gente, eu sou sério. Pode chegar que eu sou gente boa. Isso é interessante se falar, cara, porque eu também penso muito assim, porque quando eu tô treinando também, eu não sou de conversar, não sou de ficar tipo de sorrisinho. E a gente vê muito isso na academia, né? Que as pessoas vão na academia, não tô julgando nada, mas tem muita gente que vai pra socializar, pra conversar, mas não é todo mundo que vai nesse objetivo, né? E nada de errado nisso, né? Exatamente. E é muito legal também a gente falar que, poxa, aqui, pra quem não vê ele treinando, cara, o cara é forte pra caramba, né? Forte pra caramba, sério, como a gente já disse. E isso faz diferença, né, cara? Até com seus alunos, né? Aquele aluno que é o aluno mais brincalhão, que é o aluno que vai mais pra conversar. E óbvio que tem que ter a conversa, o contato também é importante, o contato além do treinamento com o treinador, mas ele tem menos resultados, talvez, do que aquele mais sério, mais centrado, né? Isso também é importante a gente ressaltar, que a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tá fazendo. Eu sou muito de trabalhar, Jeff, com a questão da empatia também, né? Porque às vezes você vê que a pessoa não tá numa vibe legal ali no dia, ou às vezes nem é o objetivo dela, cara, sabe? Nem é o objetivo dela ficar no shape, às vezes nem é o objetivo dela. Às vezes ela só quer ir lá, é o que você falou, conversar. Socializar ela um só pouco. quer socializar um pouco, sabe? Ela tem ali uma vida pesada, um ambiente pesado, e ali ela tá tranquila, tal. Mas é claro que a gente não pode deixar de lado a questão do rendimento, né? Quanto mais você se entrega, é básico, né? Quanto mais você se entrega, maior resultado. E isso em qualquer fase da vida, em qualquer coisa que você for fazer. E realmente, se você tá ali centrado, focado no que você vai fazer, como você vai fazer e onde você quer chegar, é outra coisa, né? Mas a gente precisa entender que tem uma galera que não que não esteja afim, mas não é o objetivo, cara. Não quer se tornar um atleta de elite, né? Exatamente, sabe? Às vezes as pessoas vêm treinar comigo, eu por ser atleta de fisiculturismo agora, nossa, ele vai acabar comigo.
Não, não vou, cara. Não vou, entendeu? Eu vou entender o que você precisa, aí eu vou entender como que a gente vai trabalhar, vou fazer todos os ajustes necessários pra gente chegar onde você quer, não onde eu quero, né? Eu tô aqui para poder entregar o resultado que você precisa, não o que eu coloquei de regra. É claro que existe o caminho certo. A gente precisa caminhar por ali. Se você, por alguma forma, sair, eu vou te puxar de volta. Mas é basicamente isso. Aí você tem que ter o feedback do dia e do cliente e do objetivo do cliente específico para cada um, né? Perfeito. Isso é muito interessante você falar, porque geralmente as pessoas também, eu acho que pensam, igual você disse, né? Que, pô, como ele é atleta, ele só vai querer treinar atleta. Ele vai querer só a gente que quer competir no fisiculturismo. Mas eu que sou magrinho e quero ficar um pouco mais forte, ele nem vai dar moral pra mim, nem vai querer que eu... Vai querer me atender. E não é assim então, né? Na verdade, você tem um gordinho querendo emagrecer, o magrinho querendo ganhar peso, o cara que quer ser um atleta de elite, você vai conseguir ter ali o máximo de empatia e vai conseguir atender todos esses públicos, né? Lógico, lógico. Eu gosto de atender pessoa que busca o alto rendimento, né? Gosto de trabalhar esporadicamente com atleta, gosto sim, né? É uma das minhas paixões, inclusive. Só que, por exemplo, eu amo trabalhar com grávida, com gestante. Já atendi 3, se Deus quiser, eu vou começar a atender a 4ª, né? E aí, na minha esposa não, tá, gente? Eu tô olhando ali, mas Até eu fiquei pensando. não é ela não, tá? Quem sabe no futuro É uma também, né? indicação, né? Inclusive dela, né? Tá vendo como tudo influencia? E aí é muito legal, cara, porque, tipo assim, você desmembra, né? Não é o Everton só atleta, não é o Everton que, tipo assim, se você precisar dele, ele tá ali, entende? E o Everton, como a gente disse, né, já foi um cara acima do peso, né, que tem as fotos ali. Depois a gente pode mostrar também a foto dele competindo, pra quem não conhece ele pessoalmente. Dá pra gente ter uma noção de como ele chegou no alto nível. Essa foi a primeira competição, essa foi esse ano, primeira competição. Ele já chegou bem. Essa foi esse ano em Guarulhos, em abril, né? Acho que tem outra foto ali. Tem maturidade muscular pra quem pouco, né, que pra ficar com o abdômen desse jeito aí, parecendo o abdômen daqueles bonecos que a gente tinha de super-herói, né, quando a gente tinha nos anos 90 ali. Comando de ação, de Joe's, um negócio assim, né? E com o peitoral cheio de fibra igual tá ali, não sei se vai dar pra ver na foto no vídeo. Isso, hein, cara, é muito tempo de treino, né? Dá um tempo, porque eu resolvi competir, é uma comparação da primeira competição. Da primeira pra segunda, né? A segunda foi agora em final de outubro. Poxa, já tá... Ali o objetivo da primeira pra segunda foi realmente trazer volume de membro inferior, a gente conseguiu trazer. O membro superior veio um pouquinho também, tô posando melhor, né? Tal, mas a gente conseguiu cumprir o objetivo da primeira pra segunda, que era trazer volume de inferior. E agora a gente trabalha pra próxima. Cara, acima do peso, né, cara? Que a gente ressaltar também, pra quem tem essa dúvida, né, que não é só sobre peso, né, cara? Também é mais sobre questão de densidade e composição corporal, né? Total. Porque, como você disse ali, você tava com 90 quilos quando você era acima do peso, quando você era um gordinho. Nessas fotos você tava com 70... Na primeira foto, 77. 77. Na segunda foto... 80, então não é muita diferença, cara. 80 para 90, 10 quilos, mas só que a questão é que era 90 quilos de gordura, agora 80 quilos de músculo, puro músculo, né? E a gente tenta chegar em puro músculo, às vezes não consegue não, mas faz sentido. E quanto tempo faz você treina já que pra você conseguir chegar nesse físico de elite? Foi quando eu tive o start lá em 2013, né? 2013, então, 2024 a gente tem 11 anos de treino. Né? Então, eu acho que é por isso que eu consegui na maturidade aceitável, competitiva na primeira competição, tanto que eu peguei top 3 naquela ali, já na estreia, fiquei bem Bacana, feliz. Hein? Isso, cara. E aí, mas foi a primeira competição e a gente conseguiu trazer ali pelo menos uma condição legal. Faltou um pouco de volume, claro, né? A estreia, mas a gente conseguiu trazer uma condição legal, mas foi por causa desse garimpo de 10 anos, né? Aí é legal também a história, né, cara? Porque isso a gente nunca vê, né? A gente não sabe. Quando a gente não conhece os atletas que estão competindo, a gente não sabe da história deles. Era um cara acima do peso, um cara sedentário. Pra chegar no atleta de físico, entende como é difícil. E olha só. A diferença. Tem 2 fotos ali de quando eu me tornei um treinador de body combat. Não, essa foto eu tenho que mostrar o maior número de vezes possível. Já é a terceira vez que mostra, porque, cara, é muito absurdo, cara. Aí, esse foi Qual a diferença? O intermediário, né? Ali você já vê que já tem uma maturidade muscular legal, já tem um certo volume. Tal. Gente, pra quem não sabe, o Body Combat ele é uma aula de treinamento coletivo e ele imita movimentos de artes marciais, né? Por isso que eu tô socando nas duas ali. Cara. Tem soco, tem chute, cotovelado, joelhado, tem ginga, só que cara, tem movimentos tá difícil atléticos pra caramba, também. então. Bem difícil. E eu sempre gostei de lutar, né? Também já fui lutador, tá? Não fui, não fui profissional, já fui. Já lutei boxe, já fiz Muay Thai, já fiz
kickboxing e karatê, que é as duas últimas são as minhas Bacana, paixões. cara, bacana você falar isso. Kickboxing, karatê, inclusive sem ser Rodrigo, saudade. Bacana você falar sobre isso, porque além de você já ter a experiência de ser um cara acima do peso, como é difícil, os desafios, a questão mental pra conseguir melhorar. Já foi atleta, ainda né, atleta de fisiculturismo. Já foi lutador. Isso só traz pra você mais experiência de causa também, né? De vivência, pra você poder passar pra um aluno. Exatamente. E o tatame ensina, rapaz. O tatame ensina. Tanto que eu fui com mentalidade no primeiro campeonato de coisas que eu aprendi no tatame. De coisas que eu aprendi com o meu sensei. Na questão da disciplina e tal. Total, disciplina, sabe? De tentar manter a calma. Porque, cara, o que você se preparou pra fazer é de 24 horas pra trás. Ou seja, de ontem pra trás foi a preparação. Hoje é o dia de você curtir. Hoje é o dia de você entregar aquilo que você fez. É claro que não vai ser oba-oba, porque é uma coisa séria, entendeu? Mas se você se preparou bem, não tem por que você ficar nervoso. O nervosismo, ele faz parte. Ele vai vir e você vai aprender a trabalhar com ele. Só que eu consegui ficar menos nervoso devido a falar assim, não, cara, eu fiz o trampo. Sabe? Não vou melhorar daqui até meia hora, que é a hora de eu subir. Eu não vou, então eu vou curtir o momento. Foi justamente isso que eu fiz. Construiu o seu durante toda a preparação, né? Fez tudo que estava ao seu alcance e é uma mentalidade muito importante você dizer também. Até acho que pra gente que são pessoas normais, que não competem, nunca competiram, que é o meu caso, a gente tem que pensar assim também no dia a dia da gente, né? Porque a gente não tem tudo ao nosso alcance e muitas das vezes o que tá acontecendo cada vez mais com as pessoas hoje é achar que até mesmo que não está no nosso alcance, a gente tem como mudar e isso gera uma pressão excessiva, uma cobrança excessiva. E você chegou a ter isso lá no comecinho, que a gente vai e volta. Lá no comecinho da sua trajetória, quando você ainda estava sendo peso, estudando educação física, você tinha essa cobrança excessiva ou você era um cara que vivia realmente o processo? Cara, tinha sim um pouco da cobrança excessiva. Não vou falar que ela não teve, porque é uma coisa muito nova, né? Então, por ser uma coisa muito nova e por você começar a traçar, começar a ir por um caminho que você não tem muito noção de como que vai ser, você tem mais ou menos ali, né? É como se você estivesse dirigindo numa estrada, né? Você consegue, uma estrada à noite, você consegue enxergar só até onde o farol alcança. Você sabe que você quer chegar em algum lugar, mas você só enxerga dali 10 metros. Então eu ficava muito nisso. O que eu posso fazer hoje pra continuar no caminho? Eu ficava nessa. Só que, claro, vinha a questão da cobrança, vinha a questão, será que eu vou conseguir? Porque essas dúvidas, elas são normais, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar no padrão? Será que eu não vou decepcionar ninguém? Será que eu não vou, sei lá, fazer alguma coisa fora? E se eu fizer? Porque acontece. Às vezes você traçar uma meta e você virar do avesso e não conseguir chegar. E aí o que vem? Vem a questão que a gente já falou de novo. Eu acho que o ciclo da conversa sempre volta nisso. Vem a questão da humildade e do discernimento. Não conseguir chegar. Tá, peraí, o que eu tô fazendo? Não tá de acordo. Beleza, olha pra trás, dá 2 passos atrás, reajusta e depois vai que nem louco de novo. Eu acho que acontece que a maioria das pessoas que traçam alguma coisa e desistem no meio do caminho, justamente por isso. Tentei uma vez, não consegui. Droga. Larga a mão. Ainda tem as pessoas, tentei uma vez, não consegui. Volta. Reajusta. Tentei de novo, não consegui. Volta. E aí a pessoa fala assim, não tô mais afim. Então quer dizer que daquela primeira vez, será que era realmente isso que você quer? Sabe? Eu tenho pra mim uma frase muito forte, tipo assim, o quanto você realmente quer o que você quer. Existem níveis. É só onda? Se for onda, vai passar, porque a onda ela vem, né? Ela vem, ela passa. Entendeu? Agora, o quanto que você quer? Se você realmente quiser aquilo ali, cara, com todas as suas entranhas no negócio, cara, você vai virar do avesso, você vai virar o capeta, mas você vai chegar. Pode ser que você não chegue do jeito que você quer, mas você vai chegar. Só que se você não chegar do jeito que você quer, você consegue reajustar pra melhorar cada vez mais. Eu acredito muito que o bodybuilding é basicamente isso. É um dos maiores ensinamentos também do tatame, como você disse isso, né? A gente pode usar no nosso dia a dia. E nesse tempo aí que você tava ainda começando a entrar pra esse meio fitness, né? Que primeiro você foi pra academia, depois pra luta ou foi ao contrário? Os dois foram juntos, né? Foram juntos? Porque como o Body Combat, ele simula golpes de luta, eu queria entender como os golpes funcionam. Exatamente, pra ter a melhor técnica possível, pra deixar o negócio bonito. Você incorporou realmente o negócio, né? Pra você ver o tanto que eu tava, né? E aí eu lembro que eu comecei no boxe, né? Eu treinei um pouco do boxe, depois fui pro Muay Thai e treinei um pouco de Muay Thai. Aí voltei pro boxe, só que eu falei assim, não, acho que tá pouco ainda. Acho que eu quero, tipo assim, pegar uma coisa e subir pras graduações.
né? E tentar pegar uma faixa preta, por exemplo, assim. Tipo assim, quero realmente ser É o melhor. alguma coisa naquilo ali, entendeu? Aí eu comecei a fazer isso no kickboxing e no karatê. Consegui conciliar os dois. Mas, então, se antes disso você não treinava, o que te fez estudar educação física? O que foi que você pensava? Pô, porque você era roqueiro, né? Na época. Era. E, assim, não combina, não parece combinar muito, né? A gente hoje vê que combina, que você é um roqueiro ainda e que é muito bom no que você faz, é uma referência. Mas lá quando você era molecão, o que você pensava assim? Pô, vou estudar educação física, por quê? Qual que era? Eu encontrei com um brother das antigas esses dias na academia, ele ainda falou assim, ei, você ainda escuta o som ainda? Eu falei, cara, nunca parei. Eu mudei meu nicho de trabalho, mas nunca parei. Foi assim, né, em relação à sua pergunta. Eu treinava, não é que eu treinava, mas eu puxava um ferro ali à toa. E aí Assim, na sabe? academia? Que é o que eu falei, era onda antes. Antes era onda, tá? Tinha um tempinho que eu gostava de fazer uns treinos, de malhar, né? Porque a gente falava malhar, né? A gente não falava nem treinar. E aí, beleza. Só que, tipo assim, era uma coisa que eu gostava, mas não era uma coisa em que eu me entregava. Mas eu gostava. Tá? Eu ia ali 2, 3 vezes na semana, mas eu gostava. Às vezes ficava uma semana falhava, mas eu gostava. Então era uma coisa, era um lazer, certo? Só que aí, irmão, a minha vida foi para outro canto, que eu comecei a cursar segurança do trabalho. Eu sou formado em segurança do trabalho. Ah, então você tem mais de uma graduação. Só que eu nunca atuei. Eu sou formado em segurança do trabalho. E aí, beleza. Eu formei em segurança do trabalho. E aí eu fiquei um tempo trabalhando fora da área, né? Eu queria fazer outra graduação. Falei assim, não tá legal. Eu queria fazer outra graduação. Aí eu pensei, o que eu gosto de fazer? Porque tinha muito negócio, né? Trabalho com o que você gosta, tal, tal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer. Eu pensava, falei assim, cara, eu gosto de banda, eu gosto de rock, mas, cara, parece que não tá virando, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu gosto de treinar. Acho que eu fiz educação física. E tipo assim, uma escolha, perdão a palavra, bosta, depois eu coloco um pi aí. Aí eu falei, tá, comecei a fazer educação física. Show de bola. Só que aí na educação física, eu lembro também no primeiro ano, enquanto eu tava ali entendendo como que funciona, como que é o trabalho, aí porque eu queria trabalhar no salão de musculação. Só que depois eu fui apresentado a uma coisa que não, educação física não é só trabalhar no salão de musculação, você tem um leque de coisas pra você fazer, sabe? Aí eu comecei a ficar vislumbrado com o negócio, falei, nossa, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer. E nisso em 2013 eu tive meu primeiro contato com o fisiculturismo. Um amigo meu, ele me deu 2 DVDs pra assistir. Ele deu Like a Machine do Arco Correia e deu o Desafio dos 80 do Gerlan. Aí eu assisti e me apaixonei por aquilo lá também. Só que na época eu tava fazendo tudo para ir pro Body Combat. Só que eu tive meu primeiro contato com o fisiculturismo, então eu comecei a treinar um pouco mais pesado, porque uma coisa casava com a outra. Entendeu? Foi uma coisa que foi levando a outra, né? A luta, o body combat na luta, no treino, na dieta, tudo mais, o fisiculturismo, e aí eu comecei a acompanhar o esporte, mas não apenas como entusiasta. Nada te pensando assim, eu acho que dá pra competir algum dia. Nada. Uma coisa que Eu acho que dá pra aconteceu competir um a longo dia. prazo, né? Só que aí com o tempo fala, acho que dá, hein, mano, tô com um físico legal, né? Galera falando assim, se eu treino, se eu não tenho vontade. Não, meu negócio é as aulas, meu negócio é lutar, meu negócio é tomar chute na cara, sabe? E aí eu comecei, não, cara, acho que dá, né? Acho que dá, acho que dá. E aí, mais uma vez, né? Aí, cara, voltando um pouquinho no que eu falei, a questão do body combat, né? Eu consegui fazer tudo, tal, tudo mais. Consegui me tornar, né, um dos primeiros nomes que iam na boca das pessoas no Brasil quando se falava de body combat. Eu fiquei 3 anos assim, sabe? Trabalhando nisso aí, vivendo o meu sonho. Fiquei vivendo meu sonho durante 3 anos. Só que passaram esses 3 anos, eu falei assim, acho que eu preciso de mais alguma coisa, porque tá muito monótono. Tá legal? Nossa, tá legal demais. Tá muito legal, Mas cara. eu posso mais ainda. Mas eu acho que eu posso mais. O que será que eu quero fazer agora? Mesma ideia que eu tive lá atrás, né? O que eu gosto de fazer? Tentei de novo ficar digníssimo e falei assim, eu acho que eu quero fazer outra faculdade, lembra? Fazer fisioterapia. Gosto de trabalhar com movimento, tal. Mas aí eu falei assim, não é isso. Ainda não é isso. Sabe quando você fala, vou fazer, aí, mas não acende aquela chama em você? Não é isso. É o que eu gosto de fazer. Gosto de treinar. E quando eu treino, eu não tô pra brincadeira, eu tô pra treinar de verdade. Aí eu comecei a lembrar, falei assim, né? E acho que tava bem na época do Mr. Olympia, se não me engano. De 2022 ou 21. Eu falei, eu vou esperar mais um ano. Essa vontade não passar, eu vou começar a trabalhar pra ser atleta. Esperei um ano, Jefferson.
A vontade não passou. E a chama continua acesa. Continuou ali comichando. Continua até hoje, E se né? você competir, e se você virar atleta? E se você... Vai dar muito certo. Porque aí você consegue conciliar o seu trabalho de treinador. De treinador você vai começar a vender atleta. E você vai ter o nicho... Pum. Sentei de novo, fica de nicho. Tá vendo como é importante a rede de apoio? Sentei de novo. O que você acha? Bora? Aí ela... Só me faltou dar um chute na bunda. Vai logo. E aí deu no que deu, cara. Aí é importante você falar isso, cara, porque essa questão que tem essa frase, até no exército a gente falava muito sobre isso, né? Quem faz o que gosta, vive de férias. Mas não quer dizer que vai ser fácil, né? A gente já disse que no Body Combat se passou muito tempo trabalhando praticamente de graça, praticamente não, de graça, até se tornar referência. E se tornou uma referência tão grande que foi até lecionar em Londres. Eu acho isso muito absurdo, cara. Um cara sair de Pouso Alegre, não menosprezando a cidade, mas sair de Pouso Alegre pra dar uma aula em Londres, cara, é muito, mas muito fera. Pode falar a palavra. É muito eu bacana. Falei, desculpa. Depois não dá nada, não vai ser processado, não. Eu acho. Mas de qualquer forma é muito absurdo e ainda assim você poderia ter acomodado nessa situação de ser referência naquilo, gosta disso, no Body Combat. Pô, sou referência e vou agora. Vou viver disso o resto da vida. Você ficou 3 anos só, cara, é muito pouco tempo. Acomodado. Sim, entre com as aspas bem grandes. E depois já tá na vibe do fisiculturismo, que eu acho que é tão difícil quanto, né? Porque o fisiculturismo aí entra muita importância da nutricionista, né? Que fazer dieta restrita é difícil demais, hein, cara? E como você era um cara que já foi um cara acima do peso, um gordinho, você com certeza era um cara que comia muito doce, muita coisa calórica. Isso foi muito difícil pra você conciliar com o novo Everton, com o Everton atleta? Sim, foi muito difícil, né? Eu sempre tive a comida ali como uma questão de conforto. Na época da faculdade e tal, você é estagiário, você não, né? As coisas ficam difíceis, né? E naquela época eu me privei muito. Entende? E aí o que acontece? Quando veio o fisiculturismo, eu tive que entender, né? E eu até ouvi em podcast, em conversando com atletas, de que, assim, o atleta, ele não pode... Não de uma maneira muito radical, como eu vou falar pra você, mas só pra você entender, ele não pode mais ver prazer no comer. Porque vai ter uma hora em que ele não vai poder comer. Vai ter que comer sim, mas o que foi indicado. Às vezes é muito sem graça, é indicado. Entende? Então, só que o que eu coloquei na minha cabeça, tá, eu não vou ver prazer em um espaço de tempo. Geralmente em preparações e tal, assim. E até hoje, nas duas preparações que eu fiz, foi a parte mais difícil. Eu fiz o trampo. Realmente, passei as vontades, passei fome do jeitinho que tinha que ser. Eu sou desses assim. Rogério, vamos trampar junto? Vamos. E aí você passa pra mim. Uma folha de papel, sei lá, você vai fazer isso. Cara, eu não faço nada menos e nada mais. Exatamente. Porque se lá na frente algo não acontecer como deve acontecer, eu fiz todo o trabalho. Então a culpa não é minha. Era por quê? Porque o nível tava grande. A galera tava melhor, né? Se prepararam mais que eu. Entendeu? Mas assim, é complicado. Pô, eu imagino, cara. Porque imagina sentir o cheirinho de uma pizza ali e tá em preparação, não poder comer a pizza. Mas aí vem muito daquilo, né? Cara, o corre é teu. O trampo é seu, o BO é seu. Ninguém tem nada com isso. Já teve vezes, sim, lá em casa, vou espanar aqui agora. Já teve vezes, sim, lá em casa, em que eu tava em preparação, as meninas pediram pizza, eu desci pra pegar a pizza, subi com a pizza, assim, o negócio cheirando na minha cabeça, no meu nariz, coloquei em cima da mesa, assim. Falou, não vou pegar nada, sai aqui. Fui lá, fiz um mingau de aveia, comi, só pra não ficar com fome, né, pra não sentir o cheiro. Tem problema comer do teu lado? Problema nenhum. Ah, mas você não vai ficar triste? Não, isso é um problema meu, eu que escolhi, o BO é meu. E aí eu trago essa questão também pra questão, tipo assim, querendo ou não, nossa cabeça vai pro beleléu, né? Fica mal-humorado, você não dorme direito e tal, e aí, sem querer, você começa a tratar mal as pessoas. É difícil de lidar, né, cara? É muito difícil você controlar. Muito. E aí, o que eu penso, né? Mais uma vez que eu falei, o corre é meu, o sonho é meu, ninguém tem nada com isso. Então, se eu acordei de manhã e tô ali com fome, em jejum, e você vem e me fala bom dia, cara, eu tenho que tratar você com educação, porque você não tem nada com isso. O problema é meu. Só que na primeira preparação, eu não tinha muita noção de como que eu tinha que lidar comigo desse jeito. Entendeu? Eu comecei, sim, não comecei a tratar mal, mas comecei a ficar muito diferente com as pessoas, né? Você fica estressado. E uma aluna minha virou pra mim até hoje. Até hoje eu lembro, cara. E sempre quando eu tô ali, né, em um momento mais difícil, um momento mais delicado,
eu penso em falar alguma coisa ou agir de uma forma, me vem essa cena na cabeça. Terminei de passar uma série pra menina, ela terminou a série, sentou no aparelho, virou pra mim, cruzou os braços. Algum problema comigo? Eu disse, não. Falou assim, não, porque você tá ríspido comigo já tem uma semana. O que eu te fiz? Falei, não fez nada, que eu tô em preparação, tal. Expliquei tudo certinho e tal. Ela entendeu, beleza, né? E Isso aí, te deu um choque, né, cara? me deu um start, cara. Eu falei, cara, não pode ser assim. Não tem que ser assim. Nossa, não é pra ser assim. mas é muito difícil, né, cara? Não, é controlar. difícil, é Imagino, difícil. porque Só que, porque a guerra, ela é aqui, ó. Entendeu? A guerra do fisiculturista é do pescoço pra cima. Será que a gente pode dizer, você que tem experiência, que não tem experiência em nenhum fisiculturismo? Essa é a parte mais difícil, cara? Você controlar o seu estresse, as noites mal dormidas, a restrição calórica, e mesmo assim tratar bem as pessoas, até as mais desconhecidas e até as mais sem noção, né? Que com certeza, como você é um cara referência na academia, deve chegar, uma vez ou outra, uma pessoa não sei, ô Everton, o que eu faço aqui pra fazer melhorar? Às vezes a pessoa nem te conhece. Chega. É a parte mais difícil, você acha? Ou não? Eu acho que sim, eu acho que a questão do relacionamento interpessoal acho que é mais difícil. Né? Porque às vezes a pessoa, e ela não tem obrigação nenhuma disso, tá? Mas às vezes ela não entende, ou ela mesmo não sabe que você tá passando por aquilo. Às vezes é uma galera que gosta da resenha e tal, quer trocar ideia, Quer brincar sabe? ali. Tá com fominha, né? Vai lá, come uma coxinha ali do lado, vai lá na padaria, sabe? E você escuta aquilo assim, cara, esse negócio vai te consumindo, e aí o que acontece? Você tem que... Você tem que responder de uma maneira pra não... Como que eu digo? Pra não machucar a pessoa, sabe? Sei lá por quê. Tem muita sabedoria, tem que ter... Tem que ter uma sabedoria, tem que ter um discernimento. Você tem que se autoconhecer. Né? Porque, cara, não tem nada a ver. Porque aí o que acontece? Vem um campeonato, você vai e come de novo, aí você fica todo social, você vai querer conversar com a pessoa não vai querer mais você na bolha dela. Entendeu? Isso Então é aqui. uma coisa do momento. E a pessoa vem brincando tal, você fica um pouco mais... Eu fico um pouco mais reservado, né? Eu fico um pouco mais introvertido. Né? Eu não converso muito, tal, fico mais quietão na minha. Se a pessoa me chama, eu respondo com educação, tudo mais. Mas eu não fico ali mais naquela rodinha, brincando, trocando ideia, tal. Por quê? Porque eu não tenho energia pra isso. Não é porque eu sou mal-humorado, não é porque eu sou bravo, é porque eu não tenho energia pra isso. Mas as pessoas, elas vêm, elas chegam em você, elas querem conversar, quer saber como tá a preparação, se tá passando fome mesmo, e como que tá, e como que a mulher tá te aguentando, tem uma porrada de coisa assim. E aí, você vai, respira e responde da maneira mais ética possível. Ninguém tem nada a ver com seus B.O. Cara, e é muito importante a gente falar sobre essa questão mental, porque não dizer assim, né? Que é a questão do interpessoal e tal. E como você disse, né? Uma dúvida de grande maioria das pessoas é como que é no seu dia a dia com sua esposa. Como é que é, tipo, o fato dela ser nutricionista, né? E ela já conhecer muito, tanto na parte prática quanto na parte teórica, o ser humano. Isso ajuda muito na questão de você se preparar ou tem pouca influência? Não, ajuda. Ajuda demais, né? Uma que assim, né? Eu fico maior tempo do meu dia... Agora tá um pouco melhor, mas o maior tempo do meu dia é fora. Entendeu? Ela também tem uns corre dela, como você disse, ela é nutricionista, ela tem os atendimentos, né? Ela trabalha em um outro lugar também, ela é RT de um restaurante bem famoso aqui da cidade. Então, assim, a gente meio que se vira nos 30 ali pra conseguir fazer... Pra conseguir que eu consiga fazer todo o plano, né? Mas ela, sim, ela me orienta bastante. Às vezes eu quero dar uma exagerada em alguma coisa, ela fala que não precisa, né? Ou seja, ela dá uma segurada, entendeu? Na grande maioria das vezes, sim, ela que monta tudo certinho, pressionado, deixa tudo pronto, sabe? Eu falo assim, deixa que eu chegue e eu faço, né? Ela faz questão de estar ali, de estar ajudando, né? Então, eu falo que, tipo assim, 50% da responsabilidade de eu conseguir manter o foco em tudo, principalmente em dieta, é dela. Os outros 50% é as demais coisas. Aí o resto da equipe e tudo mais, não desmerecendo, claro, o trabalho de quem esteve e de quem está comigo, claro. Mas quem está comigo o dia todo, o dia inteiro, é ela. Então é ela que sabe como eu acordo, ela que sabe como eu dormo, ela que sabe a hora que eu como, a hora que eu fico com azia, a hora que o meu intestino tá funcionando, a hora que eu tô dormindo bem, a hora que eu não tô, a hora que eu tô com calor, a hora que eu tô com frio, então... E isso é amor, né? Porque a demonstração de afeto e de amor no nosso dia a dia, como casal, não é ficar postando só vídeo no Instagram, né? Isso Exatamente. São os atos que mostram realmente que ela te ama. E eu nem te perguntei, é ela mesmo que te ajudou a montar a dieta? Ou você teve uma equipe maior que nas preparações, no período também de mudança de físico, né? De um gordinho a um atleta de elite que você é hoje. Na primeira, quem me ajudou foi a Bruna Flauzino, né? Que inclusive tá aqui. Já teve aqui, na verdade, nós sentamos nessa cadeira.
E no protocolo hormonal, a questão da saúde, foi o Dr. Matheus Felizardo. Então, a minha equipe era composta por 3, né? Aí eu entrava com treinamento, né? Que não faz mais de obrigação de eu saber o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Problema com a dieta, o Dr. Matheus com a saúde no todo, né? E, claro, a Sol no suporte, ali, todo o suporte necessário, certo? Aí agora, isso foi na primeira e na segunda preparação, tá? Agora eu dei uma pisada no freio, tô descansando um pouquinho e tal, tô montando uma outra equipe, né? Já tá meio tudo direcionado. Então, quem vai me acompanhar no próximo campeonato ou nos próximos é o grande Big Alan e a doutora Emerentina. Bacana, cara, bacana. Então, E, claro, a Digníssima. ela sempre tá no suporte, no apoio ali, como você disse, né? Nas 24 horas quem convive com ela, na boa parte com você é ela. Então, na primeira e na segunda competição, seus treinos foi você mesmo que montou? Eu que fiz. Isso, hein, cara? Exato. Então, porque olhar no espelho e falar assim, cara, eu tenho que melhorar o peitoral. Isso pra gente que é pessoa normal, já é difícil. Pra um atleta é mais complicado ainda. Como é que você fazia? Você fazia analisando suas próprias fotos? Você pedia ajuda pra sua esposa pra saber o que tinha que melhorar? Não, nesse caso só eu mesmo que fazia, né? Eu olhava, sentava com a Bruna algumas vezes também, e de acordo com o primeiro feedback da primeira competição, a gente sabia que a gente tinha que colocar pra segunda, né? Mas na primeira, sim, a gente tava meio cego, né? Porque nunca competiu e tal. Eu falei assim, só vou melhorar o físico e ver o que é. Aí depois do primeiro feedback a gente tem mais ou menos a noção. E qual que era o primeiro feedback? Volume posterior de coxa e dorsais. Falei, Bruno, vou bater nisso. E fiquei 6 meses batendo nisso. Trouxemos um pouco mais de desenho na dorsal, sim. Só que o grande diferencial foi o volume posterior. Colocamos o que a gente queria colocar? Colocamos. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Próximo feedback agora é condicionamento. Então eu já sei, mais ou menos, aonde que eu tenho que puxar pra próxima. E assim a gente vai trabalhando. Na primeira vez você meio que foi, então, um físico muito obviamente, mas você foi meio que sem saber exatamente o que esperar. Exatamente. E é muito difícil competir em fisiculturismo porque, pelo que eu entendi, né, que até o próprio Alan teve aqui, o Big Alan teve aqui, o cara te compara com o outro, tá do seu lado ali, e quem tiver melhor leva, né? Perfeitamente. Se ele bater o olho em você e não gostar do que tá vendo, ele vai te jogar pro canto. Cara, é difícil demais, cara, porque, igual você disse aí, tem que ter uma mentalidade muito boa pra você saber que, pô, eu fiz tudo certinho, eu fiz o melhor que eu pude, chegar lá e ficar mal colocado. 6 meses, o ano de preparação pra 5 minutos de palco. E às vezes você nem é visto. E a vida é assim, né? Igual a gente tava falando, que até é bom a gente ressaltar, e eu vou exaltar muito isso. E foi dar aula em Londres, cara. Como é que você conseguiu chegar nesse nível que, como você disse, seu nome já é uma referência de bodybuilding no Brasil? Mas como foi receber essa notícia de, pô, você vai ter que ir lá em Londres dar aula, cara, em inglês, né? Em inglês. Como que chegou isso pra você, cara? Foi assim, era um período pós-pandêmico, né? Então era o primeiro grande evento da Les Mills no mundo. A Les Mills sempre faz esse grande evento 4 vezes por ano, né? Como estava tendo a pandemia, então acho que ficou 1 ano e meio, 2, sem ter nada, né? Era só no quesito online. E aí, show, beleza, vamos fazer. Eles pensaram, vamos fazer o primeiro? Vamos fazer o primeiro. E sempre como eles fazem isso, eles pegam representantes de todos os times da Les Mills no decorrer do mundo. A Les Mills, ela tá em mais de 100 países, no mundo todo, né? Ela tem sede na Nova Zelândia, mas ela tá em mais de 100 países. E eles pegam ali os países que estão mais ativos, né? Que estão mais bem vistos dentro de todos os produtos, né? Não só o Body Combat, como vários outros. E pega representantes. E aqui do Brasil eles pediram 4 representantes do Brasil, né? Aí conversaram com a nossa CEO aqui do Brasil, falou assim, não que sejam os 4 melhores, mas manda 4 pra mim aí que você acha que vai dar conta do trampo, entendeu? E aqui no Brasil nós éramos, acho que 60, 70 treinadores, né? Espalhados no Brasil todo, né? E desses 60, 70, uns não puderam, quando vê, falou assim, não, o Everton vai. Aí me fizeram o convite, eu fiquei pasmo, né? Falei assim. Europa, né? Porque assim, foi assim, ó, eu me tornei treinador em 2018. Isso, 2018. Eu curti só 2 anos, porque 2020 veio a pandemia. Aí ficou 2020, 2021 e acho que é isso, 2020, 2021, se não me engano, né? Não lembro, foi a parte mais crítica. Bem. Isso. Aí quando voltou ali, quando as coisas começaram a acontecer em 2022, que eu comecei a... Nossa, que da hora, tá acontecendo de novo, tal, pum, veio o convite. Né? E eu falei assim, tá, você quer? Tá. E eu nunca tinha viajado de avião. Entendeu? Eu nunca tinha saído do Brasil. O mais longe que eu fui foi, sei lá, Ribeirão Preto.
Sabe? E aí, você quer ir? Eu falei assim, não tem essa de querer. Trabalhei pra isso, né? Eu vou. E aí o que acontece? Só que não é só chegar lá, dar aula e ir embora, né? A partir que você chega e você sai do avião, você só se comunica em inglês, porque senão você não toma nenhuma água, né? Cara, agora o bicho pegou, né? E tinha porque foi assim, o evento era sexta e sábado, a gente chegou na quarta. Chegamos na quarta-feira lá, no Reino Unido, em Londres. Atualizações, alguma coisa, curso, preparação, tal, durante 2 dias. E era o dia todo. Você treinando, você recebendo treinamento 100% inglês, cara. Cansativo, hein? Bastante. Tanto que a hora que eu voltei, eu não aguentava falar inglês. Eu tava sonhando em inglês. Eu não quero, eu quero falar português, quero comer pão de queijo, quero tomar café. Café de lá é ruim, viu? E aí, show, cara. E aí virou. E aí, eu lembro que a gente, quando começou o evento, eles já disseram, falou assim, ó, a média por aula é de 1.500 pessoas. Eu já tinha mais ou menos uma noção que era muita gente, mas não sabia que ia ser tanto. Pra mim ia ser uns 300, 400. 1.500 pessoas. Muita gente, cara. E agora? E aí, assim, nós estávamos em 4, era eu e mais 2 meninas em uma aula e era um menino na outra. O menino, ele fez a aula dele no sábado, a nossa era no domingo. Então ele fez a do sábado. Ele deu, acho que pra 1.700. Muita gente. E aí depois que ele falou assim, cara, isso é surreal. Real. E eu morrendo de medo, suando, fazendo ligação de vídeo com a Sol. Beleza, chegou no dia seguinte, foi o grande dia. Show. Contabilidade, quantas pessoas na sua aula? Uma média, um pouco mais de 1.400 pessoas. Só que, tipo assim, a aula era dividida, então menos mal. Então o trampo não era só meu, né? Só que saiu, cara. E aí, tem a parte... Eu perdi o vídeo, senão ia trazer aqui, mas é bem legal. E aí você vai começar a acontecer, você vê que a galera tá curtindo, a galera tá te entendendo, né? Graças a Deus. E aí o legal é que esse vídeo, ele é gravado, depois ele é distribuído pra todo mundo. Então todo mundo recebeu ali aquela aula que eu dei com o Everton dando aula. É muito legal. A maioria desse pessoal era mesmo o pessoal de lá mesmo? Era pessoal londrino? Ou tinha algum brasileiro lá? Não, tinha. Do Brasil éramos só nós 4. Tinha ninguém na plateia ali de Não, aluno? não que eu me lembro. Não, tinha sim, tinha uma galera que não morava lá. Saiu do Brasil, né, que morava em Portugal, ali mas era europeu. Mas que era europeu, mas do Brasil não tinha ninguém. E você já falava inglês ou você desenrolou na hora ali? Não, eu já tinha mesmo, porque assim, eu sempre gostei muito, isso desde moleque, de assistir. Tinha as músicas que eu ouvia, né? Tinha as músicas que eu via, que são todas em inglês, eu ouço até hoje, né? Mas eu sempre gostei de assistir seriado em legendado. Sempre gostei. Então ajudou você a aprender. Desde moleque. E aí acontece, você vai internalizando aquilo sem querer, né? Claro que quando eu soube que eu ia viajar, e eu soube isso uns 6 meses antes, eu fiz um intensivão com uma professora particular, com esse objetivo, né? Eu falei assim, ó, vou viajar, é tal coisa. E aí, é legal que ela direcionava todo o aprendizado, né? E aí eu fui lapidando, beleza. No primeiro dia eu não falava no segundo dia já consegui comprar um café sozinho, fiquei mó feliz. No terceiro dia apareceu a matraca, tava puxando conversa com a galera. Cara, você tem uma certa facilidade pra aprender as coisas, né? Tanto na questão do... Acho que sim. Porque é difícil, cara, e eu acho que, pelo que a gente tá conversando, dá pra se considerar que você é um cara competitivo, né? Não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Tipo, dedicado e competitivo. Porque tanto na questão de quando você começou a estudar educação física, que você olhou e falou, cara, eu tenho que melhorar. Depois na questão do body combat, se tornar um dos melhores. Tornou. Na questão de ir pra fora do Brasil, que muita gente também ia ver isso como oportunidade de passear, né? De turistar. E eu aposto que você não teve nem tempo de fazer isso, pelo que você tá falando, né? Depois a gente teve. Mas foi depois. Primeiro era o foco, primeiro era o trabalho. Entregou o trabalho, beleza. Agora você vai lá. Aí pode ir lá pra conhecer a foto no Big Ben. roda gigante pode lá. Exatamente, a London Eye. London Eye. Mas pra isso... Aí não tem como, né? Não vir na tua cabeça, com certeza ver aquelas horas e aulas e viagens pra São Paulo que você ficou indo de graça, hein, cara? Como é que... Quanto tempo foi o intervalo dessas aulas de graça pra você conseguir ir em Londres dar aula? Foi um intervalo muito grande? Foi acho que 5 anos, né? 5 anos, cara. 5 anos. Demorou 5 anos pra você colher os frutos do que você plantou lá. Mas é aquilo que eu falei, acho que eu queria tanto que eu nem vi o tempo passar. Sabe, era a alegria de estar ali, sabe? Tipo, cara, eu tô caminhando. Pode ser que chegue ano que vem, pode ser que chegue daqui 2 anos. Pode ser que aconteça amanhã, mas eu tô caminhando. Então eu sei que eu tô cada dia mais perto. Sabe? E eu me cobrava, sim,
né? Mas ao mesmo tempo eu deixava o negócio leve, que eu sabia que não era um negócio a curto prazo. Eu tinha que o quê? Fazer a minha imagem primeiro. Que é o que eu tento fazer isso como atleta. Aos poucos. Não quero ser melhor que ninguém, não quero falar melhor que ninguém, treinar melhor que ninguém, fazer qualquer coisa melhor que ninguém. Eu só quero ser melhor que eu ontem. A única coisa que eu quero, entendeu? Aí vem, às vezes, a autocobrança, né? Então que quando alguma coisa não dá certo na minha vida, eu não culpo ninguém. Fala assim, não, eu que fiz alguma coisa errada. O que eu fiz de errado? Ah, que não sei o que, fulano não me deu oportunidade, é que as coisas estão difíceis. Não, acho que eu nunca fui de fazer, terceirizar a culpa, sabe? Eu tenho muito que as coisas que acontecem na minha vida é culpa minha. Se eu não tivesse conseguido chegar onde eu cheguei dentro da Les Mills, a culpa seria minha, alguma coisa eu não fiz. Só que eu consegui chegar onde eu queria. E também eu pego e, né, externalizo isso. Falo assim, na cara, né? Posso não ser o melhor, mas eu sou um dos melhores. Eu tô ali, entendeu? Só que não quer dizer que eu deixe subir a minha cabeça, sabe? Eu sei que ainda tenho muito pra aprender, eu me considero muito uma pessoa nova, apesar de não ser muito. Mas eu tenho muita coisa pra aprender com muitas pessoas e é isso, cara. Quando eu penso na caminhada, tudo, de onde que eu saí, o que que eu fiz, o que que eu faço, e o mais legal, o que que eu quero fazer, isso dá até uma vontade de chorar, assim, porque é bem legal. É porque é uma história. A gente tá resumindo a sua história de anos aqui, né, cara? É muito difícil. Mas se você tivesse a oportunidade, igual aqueles vídeos motivacionais, de voltar lá atrás e conversar com aquele Everton lá, o Everton acima do peso, um molecão de 15 anos, que parece que tá numa cachoeira ali, né? É uma cachoeira. É uma cachoeira. Se você pudesse falar com ele daquele flashback rápido, assim, daquela. Você voltou no tempo e tem a oportunidade de conversar com ele, o que você diria pra ele? Pra ele se manter firme? Qual motivação você traria pra ele, o Everton do futuro com o Everton do passado? Isso eu ia falar, acho que é uma frase bem curta. Eu falo assim, cara, não muda nada. Continua. Não. Porque todo passo que você vai traçar até hoje vai fazer com que eu exista, né? O do futuro vai fazer com que eu exista. Então, assim, ó, aproveita, sabe? Teve os altos e baixos, passei por uma depressão durante ali uns meses, passei, venci. Cara, não muda nada, só vai. Então, nesse tempo que você tava acima do peso, então você chegou a enfrentar então, essas questões mais pesadas, né? Sim, total, né? Porque você começa a se sentir deslocado, né? É o que passava pela minha cabeça. Falei assim, não tô certo. É muito louco explicar o que é, como que é a cabeça da gente. É muito difícil, Funciona é muito difícil. é muito... Porque que você chega pra conversar com uma pessoa que pode ser que ela venha sofrer alguma coisa psicologicamente falando, ela não vai conseguir explicar pra você o que ela sente. Entendeu? E eu não conseguia, sabe? Só que acontece. Eu pensava assim, não tá legal. Não tá legal, preciso sair disso. Sair disso. No dia seguinte eu não consegui sair, mas eu preciso sair disso. No dia seguinte ainda não consegui sair, mas eu preciso sair disso. Então já. E eu sou muito do planejamento, sabe? Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí, sabe? Que eu acho que eu comecei a vencer assim. O que que eu peguei, né? É o que deu certo pra mim, tá? Não quer dizer que é uma receita de bolo pra todo mundo que passa por essa situação, né? Se fosse simples, não é verdade? A partir dessa época, eu fui muito do planejamento. Então, eu não sei como que foi, se eu assisti alguma coisa, se alguém me falou, não lembro. Eu peguei um papel e escrevi tudo que eu queria. Mas foi assim, como que eu vou sair disso? E onde eu quero chegar? E comecei a escrever. Tipo assim, pensamento intrusivo vinha e colocava pá. Beleza, eu peguei aquele papel e colei na porta do meu guarda-roupa. E todos os dias que eu acordava, eu olhava para aquele papel e lia tudo certinho, sabe? E aí, ser treinador de referência tava lá. Aumentar a renda mensal tava lá. Uns negócios assim, sabe? Tipo, desde das coisas mais simples, como, por exemplo, acordar e dar um rolê no quintal, recebendo sol. Como, por exemplo, absorver alguma coisa da educação física, estudar alguma coisa. Coisa simples assim, sabe? Desde coisas mais, uma atividade física todo dia. Coisas desse jeito, sabe? Abrindo um parênteses bem grande, né? Minha esposa tava naquele papel. Hoje em dia ela saiu do papel e tá sentada ali do lado. Mas ela tava lá. E... e aí é isso, cara. E aí foi. E as coisas foram acontecendo e eu lembro que eu pegava e dava cheque. Pum, deu cheque. Pum, deu cheque. E, cara, aquele papel lá, ele durou ali, brincando ali uns 3, 4 anos, alguma coisa assim, sabe? Tanto que ele já tava, assim, amarelo. Era uma folha de caderno, assim. Ele tava amarelo já, perdendo as pontas e tal. E eu falei assim, não.
E eu acho, se eu revirar minhas coisas lá em casa, lá meus bagulho, eu acho que eu ainda tenho aquele papel até hoje. Você conseguiu fazer check em Em todos. todos. Em todos. Como é importante o planejamento, né, cara? Sabe? Só que, né, esse planejamento durou 5, 6, 7 anos. Sabe? Não foi uma coisa que você vai conseguir em semanas ou meses, né? Do dia pra noite, né? É muito bom você falar sobre isso, tanto na questão do planejamento, que é uma coisa que eu vejo realmente muita gente falando sobre isso e a gente não coloca fé, né, cara? Mas o mais impressionante é a sua disciplina, né, cara? Porque, pô, 5 anos, cara, é muito tempo, muito tempo. E como é que foi pra... Voltando agora pra vida de casado, né? E como você disse que ela tava entre seus objetivos ali, ter uma mulher digna do seu lado, tal, um casamento bem estruturado. E foi muito difícil equilibrar essa vida de atleta, porque ela não é atleta, né? Ela é nutricionista, mas ela não é atleta de elite, igual você é. Foi muito difícil equilibrar o casamento? Não, porque ela entende, né? Ela acaba vivenciando o meio, entendeu? Então, assim, por que não foi ela que estruturou a minha dieta, assim, tipo, trazendo pro fisiculturismo? Por que não foi ela que estruturou? Porque não é o nicho que ela mais gosta de trabalhar. Ela manja muito da nutrição esportiva, sim, só que não é o nicho que ela gosta, mas ela entende, entendeu? Então ela sabe ali os altos e baixos, aonde que tem que apertar, aonde tem que ajustar, entendeu? Ela entende ali a vivência, claro que ela foi aprender junto comigo, né? Lembra que, tipo, a gente até falou, né? A gente vai junto. Se um escorregar, o outro puxa, né? E aí ela entende muito, ela vive muito, tanto que a gente se conheceu na academia, né? Então ela já tem um certo conhecimento de como que é o fitness, né? Então ela sabe como que é, tal, foi entendendo, foi coisa que ela foi aprendendo. Tinha as partes difíceis, já, claro que tinha, sabe? Todo casal tem, né? De sem querer ali, eu dar uma resposta meio cortada, sabe? De tratar ela da maneira que ela merece, que é como eu disse, né? Cabeça. Então, claro, teve os baixos, foi difícil, tal, né? Mas o legal é aquilo, ela entende o processo. Tipo, não é ele falando, é a fome dele que tá falando, sabe? Não é ele falando, é porque ele não dormiu hoje. Então, acho que essa compreensão é muito importante, é que faz muita diferença. Bacana da parte dela, hein? Parabéns também por esse companheirismo, essa empatia, né? Que é tão difícil de se ter hoje em dia. Uhum. E se fosse pra você deixar uma mensagem pra ela pra ficar eternamente gravada nos arquivos do YouTube, o que você diria pra ela aí? É difícil falar isso, né? Porque você tá frente a frente com ela, mas... Pro Everton, desde o moleque até o Everton adulto, qual mensagem você deixaria pra tua esposa que tá aqui te olhando, te admirando agora, com o olhinho até brilhando? Já tá chorando já, eu tô segurando aqui pra não chorar. Tem aquela frase, né, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu discordo dessa frase. Eu acho que ao lado do grande homem existe a grande mulher. Na maioria das vezes essa mulher tá na frente, ela tá te puxando, né? Para de chorar. Eu vou chorar também. Na maioria das vezes ela tá te puxando. Então Então assim, por isso que eu falei, se eu sou alguma coisa hoje, o que eu acredito que não seja muita coisa ainda, porque ainda vou chegar, a grande responsável é ela. A grande responsável. Assim, sabe? Eu acho que se não fosse. Às vezes a gente tem, né, umas neuras assim de pensar. Ah, mas e se não tivesse? E se não fosse assim? Aí, na mesma hora, me vem a resposta. Cara, eu não seria nada do que eu sou hoje. Sabe? Porque eu acho que esse apoio é muito importante. Isso é muita coisa assim, cara. Isso aí é claro que a gente tem que ter essa humildade e ao mesmo tempo essa... Como é que eu posso dizer? Os pés no chão. Isso é muita coisa assim, porque aqui é uma cidade relativamente grande, você é um dos nomes mais citados. Isso. E é um cara muito novo ainda também, então com certeza vai cada vez mais se tornar referência. Vai ser legal pra gente falar que a gente recebeu você aqui antes de você se tornar o cara mais famoso ainda. E só pra finalizar, porque a gente também não quer tomar muito seu tempo, a gente sabe que você tem uma rotina bem corrida, bem cansativa, você e a sua esposa também. Mas o que você diria, qual mensagem você deixaria, melhor dizendo, pra quem tá assistindo, pros seus alunos, o público geral? O que o Everton gostaria, a mensagem que o Everton gostaria de deixar gravado também nos arquivos do YouTube aí, o grande público agora? Planejamento. É tudo que você quiser pra qualquer área da sua vida. Planeja. Entenda o que você quer. Por que você quer? Que é importante essa pergunta. A maioria das pessoas não se fazem. Como você quer? E quando você quer? Que você ter ali um limite de tempo é importante. Uma meta. Então, a partir do momento que você coloca essas 4 perguntas e internaliza aquilo em você, não tem como você não chegar. Mais uma vez,
Pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, pode não ser mês que vem, pode durar anos. Mas você vai chegar. Desde que você se mantenha no caminho, se mantenha no planejamento. E pra quem gostou, né, de conhecer o Everton, conhecer também, a gente vai ter também um episódio com sua esposa pra conhecer melhor sobre ela, sobre a Sol, que realmente teve muita empatia, né? Porque, como você disse, ele entendeu muito o seu lado de atleta. Mas pra quem quer te contratar ou pra te conhecer melhor, onde que te encontra? Quais são suas redes sociais? Pode ser direto pelo Instagram, Everton P Treinador. Por lá é só me chamar que a gente começa a trocar ideia e desmembrar o que você necessita. Estou aqui para ti. E pra você que ficou até o final, agradeço mais uma vez sua audiência. A gente vai ter novos episódios, tanto com o Everton, com a esposa do Everton e com outros convidados especiais que vão trazer pra você motivação, inspiração e, é claro, né, muito conhecimento. Inclusive, a gente ainda vai fazer um episódio falando só de treinamento com você, que você é treinador famoso, é um treinador bom, dos brabos. E pra falar de metodologia e tudo mais, porque senão vai ficar muito complicado, vai ficar um episódio muito grande, mas o principal intuito era te conhecer melhor. É um prazer realmente te conhecer. O Everton, antes do Everton profissional, o Everton pessoa, porque realmente é uma história de vida bacana demais. E só tá começando, né, cara? Só tá começando. Então siga a gente nas redes sociais, acompanhe os cortes e para de perder tempo, né? Você sabe muito bem que aqui, ó, aqui é sempre certeza de sucesso. Só bora, hein? Novos episódios estarão no ar em breve.